Olá, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Santa Rita, eu sou a professora Evilane e a nossa aula de hoje é sobre física. O nosso conteúdo é uma revisão sobre notação científica, ordem de grandeza e algarismos significativos. Na matemática, os números reais, eles podem ser expressos ou muito grandes ou muito pequenos. E para facilitar o trabalho desses números no dia a dia, usamos um recurso chamado de notação científica. A condição da notação científica é colocar esses tipos de números compreendidos entre 1 e 10. Lembrando que o valor 10 não é permitido, ou seja, o valor precisa ser maior do que 1 e menor ou igual do que 10. O número em notação científica fica escrito na forma de uma matiça, que a gente pode chamar de coeficiente, multiplicado por um expoente de base 10. Esse expoente pode ser chamado também de ordem de grandeza. Essa ordem de grandeza vai depender da seguinte condição: quando o valor da matiça ou coeficiente for menor do que a raiz de 10, o expoente do número em notação científica fica inalterado. Quando a matiça ou coeficiente tem um valor maior ou igual do que a raiz de 10, o número do expoente de base 10 deve ser acrescido de uma unidade. A raiz de 10 é 3,16. Quais as condições da notação científica? Podemos ter números maior do que zero e números menor do que zero. Quando trabalhamos com números maiores do que zero, o expoente da base 10 ele deve ficar positivo. Quantas vezes você deslocou a vírgula? E quando o número é menor do que zero, o valor do expoente deve ficar negativo. Também quantas vezes você deslocou a vírgula. No exemplo que eu coloquei aqui, primeiro nós temos um número maior do que zero e depois um número menor do que zero. A vírgula de todo número real inteiro fica localizada à sua frente. Para transformar esse número numa matiça compreendida entre 1 e 10, o deslocamento da vírgula deve ser feito para a esquerda. No caso do nosso exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A vírgula deve ficar compreendida entre o 5 e o 4. Por quê? 5,4 é um número compreendido entre 1 e 10. Então, nós vamos ter a escrita em notação científica 5,487,932 vezes 10. O deslocamento da vírgula foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 elevado à sexta. Esse número, ele é maior do que a raiz de 10, do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número terá o acréscimo de uma unidade. Então, será 10 elevado a 7. No segundo exemplo, nós temos um número menor do que zero. O deslocamento da vírgula deve ser feito para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes também. A vírgula, ela deve ficar compreendida entre o 7 e o 5, porque 7,58 é um número entre 1 e 10. Então, o número ficará 7,58 vezes 10 elevado a menos 6, porque como o número é menor do que zero, o expoente da base 10 deve ficar negativo. A ordem de grandeza desse número também terá que ser acrescido de uma unidade, porque 7,58 é um valor acima de 3,16. Então, nós vamos ter aqui 10 a menos 5, porque ficará menos 6 mais 1, menos 5. Existem uns casos particulares quando os números que têm expoente de base 10 já na sua condição.
Eu coloquei aqui dois exemplos de número maior do que zero, que já tem um expoente de base 10, e um número menor do que zero, quando tem um expoente de base 10. Nesse caso, você transforma um número em notação científica e depois você faz a multiplicação do expoente de base 10 da notação científica pelo expoente de base 10 que já existe no próprio número, conservando a base e somando os expoentes. Então aqui nós teremos o deslocamento da vírgula para a esquerda uma vez, então ficará 5,44378 vezes 10 elevado a 1, porque o deslocamento foi feito uma vez e o número é maior do que zero. Conservamos o expoente de base 10 que já existia no número e somamos esses expoentes. Então o número ficará 5,4378 vezes 10 elevado a sexta, porque 1 mais 5 é igual a 6. No segundo exemplo, o deslocamento deve ser feito para a direita, porque o número é menor do que zero. Então ficará 4,97 vezes 10. Quantas vezes foi esse deslocamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o número é menor do que zero, fica menos 7. Não esqueça, números menores do que zero, o expoente deve ficar negativo. Conservamos aqui o expoente de base 10, que já existia nesse número, que por coincidência também é negativo, e agora vamos conservar a base e somar os expoentes. Ficará 4,97 vezes 10. Menos 7, menos 3, menos 10. A ordem de grandeza desses dois números deverá ser acrescida de uma unidade, porque 5,4 é maior do que 3,6, 16, e 4,97 também é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza aqui será 10 elevado a 7, e aqui será 10 elevado a menos 9, porque menos 10 mais 1 é menos 9. Eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido, e agora nós vamos falar sobre algarismos significativos. Os algarismos significativos são aqueles que têm importância na exatidão de um número. Por exemplo, quando formos medir o tamanho de algum material, nós podemos usar uma trena, uma régua, ou então aparelhos que têm uma medição ainda menor do que o centímetro e o milímetro. Mas nunca esses aparelhos, eles conseguem nos dar uma exatidão exata, perfeita do tamanho real do material. Bem, os algarismos significativos, pessoal, eles são aqueles que têm os corretos e o primeiro duvidoso como significativo. E o que é um algarismo correto e um duvidoso? Os corretos são aqueles que a gente tem certeza que estão na medição do material. E o duvidoso é aquele que a gente faz uma dedução aproximada. No exemplo que eu dei aqui, 2,36, nós temos três algarismos significativos. O 2 e o 3 são os algarismos corretos, aqueles que a gente tem certeza que faz parte da medida. Já o último número aqui, ele é duvidoso. Sempre quando você for analisar um número, o último é sempre duvidoso e os anteriores, que são significativos, são os corretos. No exemplo que eu dei aqui, pessoal, nós temos 0,002360700 vezes 10 elevado a menos 2. Quem são significativos e quais não são significativos? Nós devemos seguir 4 regrinhas básicas. Primeiro, todos os zeros que são escritos à esquerda do primeiro algarismo significativo, que no caso é o 2, porque todo número compreendido entre 1 e 9, ele é significativo.
Todos os zeros escritos à esquerda não são significativos. Então, esses 3 zeros escritos à esquerda do primeiro número significativo, eles não são significativos. Terceira regra: toda potência de base 10 que pertence a um número, ele não conta como algarismos significativos. Os zeros que são escritos à direita ou compreendido entre 2 números entre 1 e 9 são algarismos significativos. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos ter o 2, o 3, o 6, o 0, o 7, o 0 e o 0 como algarismos significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Lembrando que o expoente de base 10, ele não é significativo. Existem, pessoal, as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão de algarismos significativos. Quando somamos, devemos observar qual dos 2 termos, no caso do nosso exemplo, tem a menor quantidade de casas decimais. O resultado dessa soma aqui também deve ter a mesma quantidade de casas decimais do número com essa menor quantidade. Resolvendo aqui a soma, nós temos 1, 7 e 5, 12, vai 1, 3 e 1, 4, 4 e 2, 6, vírgula abaixo de vírgula. Como a parcela que tem a menor quantidade de casas decimais é 2,5 com uma casa decimal, então o resultado será 6,2. Nas multiplicações e divisões, devemos observar qual o número que tem a menor quantidade de algarismos significativos. No nosso exemplo aqui, nós temos 4,12. O 4, o 1 e o 2 são algarismos significativos. Então, no nosso primeiro termo aqui, nós temos 3 algarismos significativos. No segundo termo, nós temos 0,3. Lembrando, pessoal, que os zeros à esquerda não são significativos. Então, nesse termo aqui, nós temos apenas um algarismo significativo. E o resultado dessa multiplicação também deve ter um algarismo significativo. Multiplicando aqui, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 4 é 0. Somando, nós vamos obter 6, 3, 2 e 1. Na nossa multiplicação, nós temos 3 casas decimais. Nosso resultado também deve ter 3 casas decimais. Mas seguindo as regras de multiplicação e divisão de algarismos significativos, o valor real é 1. Por quê? A parcela que tem a menor quantidade de algarismos significativos é 0,3 e só tem um algarismo significativo. Eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e até a próxima.